sem muitas delongas, quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Estamos iniciando nesta noite uma série de mensagens, onde o Senhor nos permitiu trabalhar em cima do tema chamado É Tempo de Levantar-se e Edificar. O tempo é esse, irmãos. O tempo é esse. Mas não podemos esquecer que é tempo de nos levantarmos, é tempo de se levantar. Não se esqueça. Mas vamos lá à palavra do Senhor. Ele tem muito para nos entregar nessa noite. É noite de vitória, você crê? Você sairá daqui regozijando, de alegria e de bênçãos, porque o Senhor tem muito para entregar nessa noite. Não tenha dúvida disso. Se você veio com expectativa de receber de Deus, saiba que Ele tem muito mais para entregar para você. Porque a palavra dele diz que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, através da palavra dele. Diz assim a palavra do Senhor, em Neemias, capítulo 2, versículo 18. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Quero fazer uma breve oração. Você que queira, fique de pé, feche seus olhos, ou fique sentado mesmo. O importante é que o seu coração esteja aberto, os seus ouvidos abertos para receber a palavra do Senhor. Deus amado e querido Pai, foi lido aqui a Tua palavra, Pai. Eis-nos aqui, Pai amado, na Tua presença. Pai, neste momento eu peço ao Senhor, Pai amado, o Senhor nos faça, Pai amado, terra fértil nessa noite. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos espirituais, para receber do Teu trono de graça, toda a honra, todo louvor e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai, nessa noite. Que possamos receber a Tua genuína palavra, Pai. Trabalhe em nossas vidas conforme o Teu propósito, conforme o Teu querer. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Faça-nos receber de Ti nesta noite. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma campanha forte, uma campanha com um título muito forte e com várias bênçãos para serem entregues para nós. Não tenha dúvida disso, porque o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso e Ele é fiel com aquele que é fiel com Ele. E o Senhor honra aquele que tem honra. E Neemias, um homem conhecido por muitos de nós, um homem que ele aparece na Bíblia ali já servindo como copeiro. Não tem muitas informações sobre a vida de Neemias. Contudo, porém, foi um grande homem. Ele foi o homem responsável por reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias escreveu esse livro de 13 capítulos, ali por volta de 445 a 420 a.C. E aparece em Suzã, que era a capital do Império Persa, no segundo ano do reinado do rei Artaxerxes. Rei este que naquela época era o rei mais poderoso do mundo, aos olhos naturais, obviamente. Porque sabemos que o rei dos reis não era Artaxerxes. Mas naquela época, para aquele mundo, o rei Artaxerxes era o mais temido. E Neemias era o copeiro deste rei. Quando nós falamos a palavra copeiro, muitos de nós, até mesmo eu, quando ouve essa palavra, a gente tem uma denotação diferente do contexto dessa época. Copeiro, contextualizando para esta função, nessa época, para esse rei, não era uma pessoa que apenas servia o de comer e beber. Ele exercia uma posição de extrema confiança do rei. Afinal de contas, ele tinha que garantir a qualidade dos alimentos que o rei comia e bebia. Ele tinha que garantir o bem-estar e a saúde do rei também. Aquilo que ele tomava, ele provava antes. Aquilo que ele ia tomar, ele provava antes. Aquilo que seria servido para ele, ele provava antes. Ele teria que certificar e garantir que antes do rei consumir, aquilo não teria veneno. Porque infelizmente naquela época era de praxe, era de costume que acessassem o reinado através de venenos para matarem o rei, né? Para tentarem contra a vida do rei. Que haviam várias guerras e uma das estratégias de guerra era essa. Infiltravam-se nos reinos
E muitas vezes colocavam venenos ali no que ele comia, o que ele bebia, ou às vezes na cama, ele era contaminado. E esse rei, sabendo dessas estratégias, tinha ao seu lado um homem de confiança, de extrema confiança e autoridade no reino, exercendo a função de copeiro. Nada era oferecido ao rei sem antes passar pelo crivo de Neemias. E ele detinha toda a confiança do rei. Ele tinha uma aproximação muito forte com o rei. E mesmo sabendo dessa posição, mesmo exercendo essa posição maravilhosa, sendo servo de um rei tão importante para o mundo naquela época, sendo uma pessoa tão importante, tão responsável como ele era naquela época, os irmãos dele fazem chegar a ele uma notícia muito ruim, uma notícia entristecedora, de que a cidade de Jerusalém estava devastada. Cidade essa que os seus pais, mesmo já estavam mortos, né? Mesmo já tendo morridos, era a cidade onde os pais dele moravam. E eles fazem chegar a ele essa informação. Ele se compadece imediatamente, mesmo na posição em que ele exercia. Ele comia bem, ele vestia bem, vivia bem, estava num reino, tinha acesso ao tudo de melhor que um reino pode oferecer para um ser humano, para um servo. Tinha acesso, tinha poder, porque era um homem de alta confiança do rei. Contudo, mesmo exercendo essa confiança, essa posição, o coração dele era quebrantado. É um homem que tinha o Senhor no coração. É um homem que conhecia o Senhor. É um homem que era temente ao Senhor. É um homem que se ajoelhava e orava, jejuava, se entregava por inteiro ao Senhor. Tenho uma pergunta para fazer para nós essa noite. Será que nós temos nos entregado por inteiro ao Senhor, a ponto de abrirmos mão de nossas posições em prol do próximo, independente da posição que a gente esteja, seja de destaque, seja de confiança, ou não? Será que teremos ou temos um coração semelhante ao coração de Neemias? Ele se compadeceu mais do que imediatamente. A palavra de Deus fala que ele chorou. A palavra de Deus nos fala que ele se entristeceu assim, imediatamente. E exercendo a posição a qual ele exercia, gozando da posição a qual ele estava, ele poderia, muitos de nós faríamos isso, imediatamente correr até o rei que ele tinha acesso. E pedir ao rei alguma autorização, alguma ajuda, né? Isso ele não fez. O que ele fez? Foi buscar ao Senhor. Foi orar ao Senhor. Ele entrou em jejum e oração ao Senhor. Compadecido, entristecido. A palavra fala que o rosto dele se entristeceu. Nós temos a capacidade de transmitir através de nosso comportamento, através do nosso rosto, através de nossa vida, aquilo que nós sentimos. Neemias, naquele momento, ele não conseguiu esconder os seus sentimentos. Mesmo sendo copeiro pessoal do rei, mesmo tendo acesso a tudo, ao de melhor, ele se compadeceu. Se compadeceu de quem? De uma cidade a qual ele nem morava. De uma cidade a qual só tinham restos, escombros. A palavra nos fala que os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas, a cidade devastada. Abrindo parênteses aqui, muro naquela época significava muito. Muro naquela época ele cercava uma nação. O muro era sinal de fortalecimento, era sinal de força. Era sinal de que aquela cidade estava bem guardada. Quanto maior o muro, a cidade era mais imponente. Contextualizando aqui, só para conjecturar, na cidade de Jericó, os muros lá tinham, se eu não me engano, 6 metros de comprimento. Casas eram construídas sobre ele. Esses muros eram semelhantes. Os muros eram construídos mais ou menos nesse padrão. Esses muros foram derrubados. A cidade estava vulnerável.
A cidade se encontrava sem essa proteção. A cidade se encontrava em destroços, segundo diz a palavra do Senhor. Depois você pode ler lá. Se eu não me engano, no capítulo 4 diz sobre isso, de Neemias. Para ganhar tempo que eu estou aqui contando para os irmãos, depois você, na sua casa, faça como os crentes bereanos, consulte a palavra e vai remoendo, vai absorvendo, vai recebendo de Deus. Não perca a oportunidade de guardar na tábua do seu coração conhecimento da palavra. E a palavra de Neemias nos ensina, nesta passagem, ao qual ele se recolhe para orar ao Senhor, para jejuar ao Senhor em prol desta cidade, nos ensina a ter paciência. Nos ensina a escolher o momento certo para tomar decisões. Mesmo que aquela decisão aos nossos olhos é boa. Mesmo que aquela decisão aos nossos olhos é fazer bem ao próximo. Devemos nos achegar ao Senhor, nos voltarmos a Ele, e para saber dEle, se é da vontade dEle, que é aquela decisão que nós vamos tomar. Se é da vontade dEle que façamos algo, para alguém, para nós, ou para quê? Temos que deixar a nossa vida no controle total do Senhor. O Senhor nos deu um presente maravilhoso chamado livre-arbítrio. Mas às vezes pode nos impedir de receber mais de Deus. Às vezes pode nos afastar da presença de Deus. O livre-arbítrio mal exercido. O livre-arbítrio, quando ele é exercido para ter acesso ao Senhor, porque o véu foi rasgado, e temos hoje acesso livre, não precisamos de intermédio, podemos falar diretamente com Deus, podemos falar diretamente com Ele nas madrugadas, no trabalho, no de dia, de noite, de tarde, onde você estiver, mesmo que em espírito, sem palavras, só com seu pensamento, o Senhor requer de nós essa posição, essa aproximação, essa intimidade. Isso é que Neemias foi exercer naquele momento, depois de receber essa triste notícia. Ele se recolheu e foi falar com Deus. Pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus estratégia, porque no coração dele nasceu a vontade de ajudar aquela cidade. No coração dele nasceu a vontade de reconstruir aqueles muros. Estamos falando de um homem. Conjecturando aqui, eu imagino que a cidade era grande. Estamos falando da cidade de Jerusalém. O povo foi exilado ali, depois da cidade ser destruída. O povo de Jerusalém. Estamos falando de uma cidade grande. E aquele homem, primeiro pensamento dele, eu vou reconstruir essa cidade. Ele foi pedir sabedoria de Deus, autorização de Deus, para que fizesse a vontade dele, em encontro do propósito de Deus. Que a vontade dele estivesse alinhado com o propósito de Deus na vida dele. Ele demorou mais ou menos, segundo os historiadores, né? Eu estudei por esses dias aí sobre essa palavra. O Senhor vai iluminando a mente da gente, a gente vai achando algumas informações, e até mesmo preciosas para alguns. Segundo os estudiosos, ele demorou mais ou menos 4 meses. 4 meses para se chegar ao rei. Não podemos esquecer que estamos falando de um homem que tinha livre acesso ao rei. Estamos falando de um homem que necessitava estar próximo do rei todos os dias, a não ser que o rei não quisesse a presença dele. Então ele tinha acesso. Segundo os historiadores, ele demorou mais ou menos 4 meses para relatar ao rei a sua vontade. Ele demorou 4 meses se preparando, se abastecendo, se restabelecendo da vontade de Deus, da unção de Deus, do fortalecimento de Deus. Mas ele tomou o primeiro passo. Ele buscou de Deus. Essa série de mensagens, onde nos diz que é tempo de levantar-se e edificar, o tempo é hoje. Sabemos que a palavra nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de construir, há tempo de destruir. Há tempo de se alegrar. Há tempo de ser promovido no trabalho. Há tempo de você ser acometido de uma porta de emprego. É tempo de você ser restaurado no seu casamento. É tempo de você ser restituído daquilo que você perdeu.
É tempo de você ser restabelecido na sua unção que você enterrou. É tempo de você se levantar e servir ao Senhor com alegria e se entregar para Ele por inteiro. É tempo de você entender que a palavra do Senhor será retirada fisicamente da terra, onde você, se não tiver a palavra do Senhor na sua tábua do coração, você não poderá ter acesso mais a ela. É tempo de você se levantar. É tempo de você se dar o primeiro passo em direção ao reino do Senhor. É tempo de você entender que o Senhor requer proximidade. O tempo é hoje. Neemias se levantou e se achegou ao Senhor. Depois de muito jejuar, ele foi à presença do rei. E sequer disse uma palavra. O rei, ao perceber a sua face entristecida, quero relembrar aos irmãos, depois de 4 meses, a face dele ainda estava transparecendo tristeza. Ele ainda se compadecia depois de 4 meses. Será que nós sofremos tanto assim por alguém que nós não conhecemos? Será que nós nos compadecemos tanto assim por algum lugar pelo qual nós nunca pisamos, mas fomos informados que ali foi destruído e ali necessita de ajuda e mais ninguém se coloca na disposição para levar ajuda para aquele lugar? Se você tem a possibilidade, será que você e eu nos entristecemos a ponto de ficarmos 4 meses em santificação em prol da ajuda para este lugar? Nem mesmo nos ensina a exercer a paciência e a buscar de Deus em jejum e oração, se santificando. Ali fala, é tempo de levantar-se e edificar. Edificar muros, santificar-se. O muro da santificação protege a mim e a você, protege a sua casa. A sua casa pode ser contextualizada como o seu coração. Também pode ser contextualizada como a sua família. Também pode ser contextualizada como o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa. O seu objetivo, os seus sonhos. Podem. Então edifique muro de fortalecimento, para que o Senhor possa continuar protegendo você e a sua casa dos ataques dos inimigos. Porque a partir do momento em que nós levantamos a bandeira de Cristo, somos perseguidos. Mas temos a garantia da vitória. E esta é a noite da vitória. E esta é a noite que o Senhor vai nos dar a vitória. Mais do que você busca, mais do que você imagina. Lá em Eclesiastes 3:1, contextualiza o que eu disse aqui agora, né? Só para confirmar, como os crentes bereanos lá que eu disse. Diz assim, Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E aí Neemias, quando ele se aproxima do rei, num dado momento, o rei, depois de 4 meses ali, percebe o entristecimento da sua face. E pergunta para ele, o que foi, Neemias? Você está triste. Aí Neemias, oportunamente, relata ao rei o que havia ocorrido. O que ele havia sido informado, de que a cidade de Jerusalém, a cidade que os pais dele morou, a cidade onde a descendência dele morava, havia sido destruída. E ainda tinham pessoas lá, ainda tinha moradores lá, sofrendo. E ele tinha desejo no coração dele, de ser um ajudador, um reconstrutor daquela cidade. Se o rei o permitisse e autorizasse. Porque ele tinha que se ausentar do reino durante um certo tempo para exercer essa obra. Ele tinha que se ausentar da sua função. Ele tinha que deixar o rei desguarnecido para exercer essa obra. E como ele detinha a posição de alta confiança do rei, o rei o autorizou. E mesmo assim, o Senhor o deu estratégias para reconstruir os muros. O Senhor o deu estratégia para fazer tal coisa, porque o Senhor é Deus de obra completa. Deus não faz nada por acaso, Deus não desperdiça nada, Deus não faz nada de qualquer jeito. E quando Deus levanta o servo dele, ele o capacita para exercer a boa obra, não de qualquer jeito. E ele pediu ao rei autorização, o rei autorizou, e ele tinha que acessar outros reinos para se capacitar de recursos necessários para fazer aquela obra completa. Tinham madeiras especiais para construir aqueles portões da cidade,
que só alguns reinos tinham, o reino de Artaxerxes não tinha. Ou seja, ele tinha que ter uma carta de autorização para acessar outro reino, ou seja, o rei Artaxerxes teria que autorizar ele através de cartas para ele acessar outro reino, para adquirir recursos necessários para a construção daquelas portas. E dos muros também, não era qualquer pedra. E o rei Artaxerxes, sem pestanejar, sem pensar, porque quando Deus está no controle, quando Deus é acessado antecipadamente da sua decisão, ele prepara, ele abre o caminho, ele desfaz coisas, ele faz coisas, ele levanta, ele derruba, ele refaz, tudo para o propósito dele ser cumprido. Porque a obra do Senhor é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor. E aquele rei Artaxerxes, com todo o poder, o dá as cartas necessárias para acessar os reinos vizinhos e ter acesso àqueles recursos. O Senhor vai entregar nessa noite aqui as cartas necessárias que você precisa para acessar aquilo que você necessita. Às vezes você tem necessidade de algo, você não tem conseguido acessar porque tem algo te impedindo. Ou porque você às vezes falta coragem. O Senhor vai te entregar coragem nessa noite. Desde que você acesse o coração de Deus, desde que você se entregue por inteiro, desde que você busque a presença dEle, desde que você se permita ser achado por Ele, desde que você se permita ser instrumento dEle, Ele vai entregar para você as cartas necessárias, para você acessar aquilo que será recurso necessário para a boa obra na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você desejar, porque o Senhor é Deus de obra completa. Neemias foi nomeado governador de Jerusalém naquele momento. Ele foi nomeado governador de uma cidade que não existia mais. Por que governador? Ele reconstruiria a cidade. Ele teria que restabelecer tudo na cidade, não só os muros e não só os portões. O desejo dele era restabelecer a cidade, no que diz respeito à cidade, à religião, à economia, tudo. E ali ele foi levantado governador da cidade. Quem se sentiria feliz, satisfeito ao receber um título de governador de destroços? Quem ficaria feliz ao receber o título de governador de algo que está destruído? De algo que aos olhos humanos não tem mais valor? Nenhum de nós, não é verdade? Mas somos servos de um Deus vivo, onde Ele é especialista em levantar, em restaurar aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá valor, aquilo que ninguém acha que presta, aquilo que o mundo descarta, aquilo que não tem mais utilização para o mundo, utilidade para o mundo, para ninguém. O Senhor pega, levanta, restaura e faz honra, e faz honrado. O Senhor não escolhe o capacitado, e o Senhor capacita o escolhido. A mensagem que o Senhor nos dá nesta noite é que devemos entender que somos escolhidos por Ele. E se somos escolhidos por Ele, se temos essa oportunidade, essa maravilhosa e privilegiada oportunidade de estarmos na presença dEle, devemos entender que Ele faz o impossível. E Neemias foi nomeado ali governador de Jerusalém, mesmo que ainda ela já estava destruída. Ele saiu totalmente preparado para a sua missão. Quando recebemos alguma missão, teremos desafios. Junto com a missão, vêm os obstáculos. Às vezes, em meio aos obstáculos, vêm pessoas caminhando conosco, lado a lado. E muitas vezes, com engano. Muitas vezes, a inveja acessa o coração dessas pessoas. Pasme, dentro do reino tem pessoas assim. Pasme, dentro da nossa casa tem pessoas assim. Pasme, dentro do nosso trabalho tem pessoas assim. Dando tapinha nas nossas costas, caminhando conosco, dizendo ser amigo, dizendo ser companheiro, leal, ajudador, confidente. E nos surpreende, porque o ser humano, infelizmente,
é pecaminoso. Nosso coração é pecaminoso. Se não tiver a presença de Deus, se não formos fortalecidos por Deus, se não formos separados por Deus, se não estivermos na presença de Deus, estaremos vulneráveis, assim como aquela cidade estava vulnerável, com seus muros destruídos, totalmente vulnerável ao acesso de qualquer pessoa. Quero lembrar aqui que Neemias, quando recebeu a informação dos irmãos dele, que a cidade estava destruída, ele não disse nada a ninguém. Mesmo depois em que o rei o autorizou e deu cartas para ele acessar os recursos necessários, ele não disse nada a ninguém. Mesmo depois de ele juntar pessoas da confiança dele, mesmo depois de ele juntar oficiais do exército, pessoas necessárias para a reconstrução dos muros da cidade, para andarem com ele, mesmo ele tendo acesso, andando com essas pessoas, ele não disse nada a ninguém. As pessoas o observavam a caminho da cidade e pensavam, imaginavam coisas. E quando souberam que o objetivo dele era reconstruir Jerusalém, aí tudo começou. A missão dele naquele momento era a reconstrução dos muros, dos portões e da cidade. Aí começou. Toda vez que você recebe uma missão, se levantam obstáculos. E algumas vezes é confundido missão com competição. A missão é uma responsabilidade, amém? De algo, independente do que seja. As pessoas confundem. Eu sou responsável por uma missão, agora eu estou responsável por reconstruir a cidade. Então eu sou o cara. Agora eu sou o governador de Jerusalém. Ninguém sabe. Não interessa, eu sou o governador. Agora eu vou estufar o peito, eles vão ter que me respeitar. Fulano faz isso que eu estou mandando. As coisas não funcionam assim. A mão de Deus se afasta. Neemias continuou com paciência. E o fruto do Espírito que há em mim e em você nos dá essa característica. Paciência. Que não possamos ser acometidos por essas pessoas que tentam nos enganar andando lado a lado conosco. Que o Senhor possa nos blindar de capacidade para mantermos a nossa língua guardada na boca, para falar com a pessoa certa aquilo que Deus permitir. Aquilo que for da vontade de Deus, no momento certo. Porque as coisas de Deus são feitas completamente, certamente, no momento certo. Contudo, porém, devemos persistir na obra do Senhor. Depois de 4 meses ali, passou bastante tempo, aos meus olhos, creio que aos seus também, ele iniciou o processo. Ele estava indo ainda à cidade. Então ele teve mais uma característica a ser exercida. Ele teve que ser persistente. Ele teve que persistir no seu objetivo, naquele desafio que nem era dele. Mas quando ele soube que ninguém se colocava à disposição para reerguer aquela cidade, ele foi decidido. Ele se tornou um líder decidido para fazer essa missão. Devemos ser líderes decididos, primeiramente. Decida caminhar de cabeça erguida, independente de quem está no seu lado. Independente de quem você gostaria que estivesse ao seu lado. Se tivesse que estar, o Senhor o colocaria. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Se tivesse que ser retirado, o Senhor retiraria. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida tem que estar no controle de Deus. Devemos persistir na obra do Senhor, porque obstáculos se levantam todos os dias nas nossas vidas. E não é sobre fazer, é sobre persistir até o fim. Começar é para muitos, continuar é para poucos, terminar é para os fortes. Aquele que é fortalecido por Deus, termina a boa obra de Deus, porque busca a força no Senhor. A força de nossos braços não nos permite chegar ao final. Somos acometidos de muitas intempéries aí na caminhada, pessoas, obstáculos, doenças. Se não formos fortalecidos por Deus, paramos no meio do caminho, às vezes até no início. Mas só chegamos no final se formos fortes. E a nossa força está em Deus. Devemos ser corajosos,
para caminhar com a cabeça erguida, exercendo a nossa fé através da obra do Senhor, sempre encorajando os trabalhadores. Neemias fazia isso. Ele encorajava aqueles que caminhavam com ele, ele encorajava aqueles que estavam ali exercendo a boa obra. Enquanto eles construíam, né? Carregando pedras, levantando madeiras ali. E Neemias, sempre movido ali pelo poder de Deus, pela unção de Deus, mais uma estratégia. Antes, mesmo depois do muro estar ali levantado, antes mesmo dele colocar os portões, ele se preocupava em tampar as brechas. Antes de colocar o parafuso dos portões lá, não sei se era parafuso ou prego, estou imaginando, não acessei esse conhecimento para falar com os irmãos, mas imagino que eram pregos. Antes mesmo dele pregar os portões ali na cidade, ele preocupou-se em tampar as brechas do muro, as frestas. Porque, uai, evangelista Leonardo, mas os portões continuariam abertos. Quem acessa pelo portão são as ovelhas. Quem acessa pelas brechas é o inimigo. Então ele se preocupou primeiro em tampar as brechas. Se preocupe em tampar as suas brechas nessa noite. Saia daqui convicto que você precisa tampar as suas brechas. Peça ao Espírito Santo para ele revelar a você nessa noite quais são as brechas que você precisa tampar. Para você tampar, ou quebrar, ou desfazer o acesso do inimigo à sua vida. Porque o inimigo é astuto. Ele sabe onde o calo aperta. Ele sabe os nossos maiores defeitos. Ele sabe como acessar o nosso coração. Ele sabe onde está a nossa brecha. Infelizmente ele sabe, porque ele nos estuda 24 horas por dia. Nós cristãos não somos tão assim esforçados, persistentes como o servo das trevas, infelizmente. Ele nos estuda 24 horas. Então devemos tampar essas brechas. Neemias, sabendo dessa estratégia, ele tampou todas as brechas antes de estabelecer, de fechar os portões. Sem intervenção e fortalecimento de Deus, aqueles muros e a cidade jamais poderiam ser reconstruídos por aquele povo. Sem Deus estar com Neemias, sem Deus agir através da vida de Neemias, sem Deus fortalecer, dar estratégia, sabedoria e fortalecimento para o povo, aqueles muros não seriam reerguidos. Em Hebreus 12:14, diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforçai-vos. E o título da série é Tempo de Levantar-se. Quero dizer de novo essa palavrinha. Esforçai-vos. Esforça-te para levantar-se. Esforça-te para dar o primeiro passo. No mundo tereis aflição. Contudo, tendes bom ânimo. O que Jesus quis dizer com tendes bom ânimo? É se esforçar. É lutar contra a sua própria carne. É lutar contra a sua vontade de estar no seu colchão agora deitado lá, com o controle nas mãos, trocando de canal, vendo um filmezinho, com esse friozinho. O aconchego do lado da família, dos filhos. Esforça-te, porque Deus tem uma boa obra para fazer na minha e na sua vida. Neemias não deixou a obra de Deus para fazer a obra da carne e as suas vontades próprias. E quando eu digo obra da carne, irmãos, não estou falando de pecado, não. Estou falando de vontade própria. Neemias, ele se absteve de fazer sua própria vontade. Ele tinha acesso a tudo de bom. Ele não precisava se dispor a fazer essa obra. Não tinha necessidade, mas ele se compadeceu. Ele enxergou ali a necessidade no próximo e se entregou por inteiro. No meio dessa construção, de todo esse trabalho, se levantou oficiais, pessoas importantes e fortes ali, Sanbalate e Tobias, para tentar impedir Neemias de continuar, tentar ludibriá-lo. Ele não deu bola. Chegou um dado momento em que eles tentaram acessar, montaram uma estratégia, mandaram chamar Neemias. O que Neemias disse para o povo: estou eu numa grande obra, não vou descer. Pode me chamar, pode se reunir,
pode fazer motim, pode fazer o que você quiser, pode conspirar contra mim, pode conspirar contra a minha obra, pode se ajuntar, pode se fortalecer contra mim, mas eu não vou descer. Eu só saio daqui quando o Senhor terminar a obra na minha vida. Eu só saio daqui quando o Senhor completar a obra dele na minha vida. Você só sairá daqui quando o Senhor completar a obra na sua vida. Decida não descer da presença de Deus até que Ele cumpra a sua obra, a obra dele na sua vida. Decida não sair da presença de Deus até que Ele complete a boa obra na sua vida. Devemos sempre priorizar a obra do Senhor em nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que quando priorizamos a obra do Senhor, a palavra do Senhor, as coisas do reino, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a palavra diz vos serão acrescentadas, é porque Ele acrescenta, não somos nós, não. Não temos força para isso, não. Então devemos priorizar o reino de Deus. Devemos priorizar as coisas de Deus. Devemos priorizar estar na presença de Deus. Devemos priorizar o conhecimento da palavra de Deus, a qual nos dá acesso a Jesus Cristo. Nome esse poderoso acima de todo e qualquer nome que há e existe na face da terra e do céu. Nome esse da legalidade à igreja para ligar aqui na terra e no céu. Isso é maravilhoso, irmão. Não há nada nesse mundo debaixo ou acima dele, maior do que o nome de Jesus. E temos acesso a esse nome. E podemos ter intimidade com esse nome. Podemos ter intimidade com a presença dele em nossas vidas. Quando aceitamos ao Senhor, levantamos nossa mão, aceitamos Jesus como nosso Senhor e o único e Salvador de nossa vida, Ele nos dá esse acesso. Ele nos dá a oportunidade, a autoridade, a autorização para usar o nome dele e quebrar barreiras, quebrar cadeias, destruir todo impedimento que possa se levantar contra a nossa vida. Já estou terminando. Mesmo com tanto levante, com tantas tentativas de nos fazer parar, o inimigo verá a obra concluída na minha e na sua vida. Verá os muros edificados ao redor de cada família. E profetizo sobre a sua vida essa palavra. Verá famílias restauradas, verá famílias salvas, verá famílias libertas e curadas pelo poder do Senhor Jesus. E assim saberão que o Senhor está na obra, que Ele é comigo e com você, que Ele é conosco. Que o Senhor de nossas vidas é Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. É tempo de levantar-se, é tempo de edificar. É tempo de se posicionar. Você que recebeu de Deus nessa noite. Você que crê. Não é para todo mundo, não. É você que crê que Jesus Cristo é poderoso. Que você que crê em Jesus. Você que recebeu essa palavra. Você que quer receber a vitória do Senhor. Você que tem convicção que a sua vida pertence a Ele. Que Ele é maior do que tudo. Se achegue aqui na frente do altar em nome de Jesus. Venha aqui na frente. O Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor quer te entregar.